Ai, gente, eu não aguentava, não. 15 graus, eu tô morrendo aqui em São Paulo. E fala tu que tá de plantão, seja muito bem-vindo ao canal Uva Roxa pra gente ir junto com o canal Fala Sério pra gente visitar lugares bonitos que você nunca deveria ir até lá. Eu estou curiosa pra mim ver esse tipo de vídeo hoje aqui, então vem junto comigo, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Isso daqui... Bolton Street. O mundo é cheio de mares revoltos e rios largos. Então você muito. pode se surpreender ao saber que um dos corpos d'água mais perigosos da Terra é um riacho de aparência inocente na velha Yorkshire, na Inglaterra. Sim, o Bolton Street é um trecho de pouco mais de 100 km do amplo rio Wharfe, que parece um riacho calmo na superfície. Mas o que borbulha por baixo é outra história. Esse riacho tem uma taxa de mortalidade de 100% se você cair nele. E não há barreiras para te proteger das suas águas mortais. Mas por que ele é tão perigoso? Bem, o Street é surpreendentemente profundo. São 65 metros de profundidade, o que equivale aproximadamente ao comprimento de 5 ônibus empilhados de ponta a ponta. Além disso, embora o rio tenha apenas 1,80 m de largura na superfície, suas margens são repletas de cavernas e túneis subaquáticos profundos, que não podem ser vistos de terra firme. Por fim, à medida que centenas de litros d'água das partes mais largas do rio Wharfe são forçadas a atravessar o estreito Street, cria-se uma forte corrente que engole instantaneamente o nadador e o prende dentro das cavernas subaquáticas. Se um visitante tentar pular um riacho aparentemente calmo e estreito, poderá facilmente escorregar nas pedras molhadas. Depois, ao cair, ele nunca mais vai conseguir sair, porque ninguém sobreviveu a um mergulho no Street. E, infelizmente, muitas vezes os restos todos mortais morreram ficam presos nas cavernas e nunca mais ressurgem. Chocada. Então jamais julgue um riacho pela sua superfície. Ilha Verdade, das Cobras. cuidado, gente. Ilha das Cobras agora. agora. É o animal mais assustador que você possa imaginar. Agora, imagina estar cercado por milhares deles e numa ilha remota, sem nenhuma chance de sair. Pra quem tem fobia de cobras, isso pode se tornar realidade na Ilha da Queimada Grande. Uma bela ilha aqui no Brasil, repleta de milhares de serpentes mortais. Os habitantes aterrorizantes são especificamente as jardineiras douradas, uma espécie excepcionalmente perigosa de jararaca que vive exclusivamente na ilha. O gênero jararaca dourada contém 48 espécies de cobras, que causam 90% de todas as mortes por picadas de cobra no Brasil. E o veneno da jararaca dourada é tão potente que pode causar insuficiência renal, hemorragia interna e derreter a carne. Pesquisadores derrete a carne. Elas circulam pelos 43 hectares da ilha, e a sua picada pode tirar uma vida em menos de uma hora. Por isso, o governo brasileiro... É melhor nem pensar, né? ...a visita de civis à ilha na década de 1920. Mas se alguém aí ainda quiser navegar para lá, existem algumas histórias macabras de antes da proibição das viagens para fazer você mudar de ideia. Reza a lenda que um faroleiro morava na ilha, até que uma noite ele acidentalmente deixou uma janela aberta e várias cobras entraram rastejando. O faroleiro, sua esposa e 3 filhos tentaram correr para um cais para fugir da ilha de barco, mas foram atacados por cobras penduradas nos galhos de uma árvore e não resistiram. Seja essa história verdade ou ficção, essa ilha tropical é incrivelmente mortal e hoje apenas pesquisadores têm permissão para visitá-la para estudar as cobras. Não sei vocês, mas não tem dinheiro que me paguem pra me fazer ir nessa ilha. Não, é verdade, nem eu. Olha aí, pura belas montanhas brancas e trenós puxados por renas, Oymyakon é uma cidade na região de Saka, na Rússia, que parece um verdadeiro paraíso de inverno. Mas, embora pareça o lugar perfeito para passar férias, visitá-la pode facilmente custar a vida. Ela é considerada a cidade mais fria do mundo, com temperaturas médias de menos 50 graus. Apenas 3 a 5 horas de luz do dia ocorrem no inverno, devido à alta latitude da cidade e à inclinação do eixo da Terra. Portanto, não é surpresa que apenas 500 pessoas vivam lá e que elas tenham que lidar constantemente com temperaturas que congelam. Ai, deve ser complicado, né, gente? Pingentes de gelo. Aliás, as crianças da cidade ocasionalmente têm dias de aula em casa por causa do medo de congelarem se saírem de casa. A maior reivindicação de Oymyakon à fama veio em 1924, quando registrou a temperatura mais baixa de uma área habitada na história, uma temperatura letal de menos 71 graus. Mas não é Ai, meu Deus. Consistentemente na casa dos menos 40 graus durante o inverno. E é realmente Ai, gente, eu não aguentava, não. Em 2020, 2 adolescentes 15 graus, eu tô morrendo aqui em São Paulo. E acabaram se perdendo. As temperaturas caíram para menos 46 graus naquela noite. E, tragicamente, um dos garotos congelou dentro do carro. Tenebroso. É bem mais seguro ficar em casa assistindo um filminho de Natal.
Austrália. É verdade. Melhor ficar no quentinho. Nada mais luxuoso do que curtir um drink em uma praia paradisíaca. E a ilha australiana de Gary parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. Ela ostenta mais de 240 quilômetros de praias deslumbrantes, além de florestas tropicais. Mas antes de comprar sua passagem, fique atento. Essa bela ilha é completamente coberta por animais imprevisíveis e perigosos. Em primeiro lugar, aventurar-se na floresta tropical é um grande erro, pois abriga uma das espécies de aranha mais venenosas do mundo. Coisa linda, a aranha gente. teia de funil de Gary. Seu veneno é supostamente 6 vezes mais letal do que a sua prima mais comum, a aranha teia de funil de Sydney. E para contextualizar, a picada da aranha de Sydney pode ser fatal em apenas 15 minutos. Portanto, se você for picado por uma dessas criaturas, não vai viver nem o suficiente para descobrir se você vai desenvolver superpoderes. E o perigo não para por aí. Você pode encontrar tubarões em muitas praias, mas nadar e surfar em Gary é totalmente desaconselhável, já que seus tubarões brancos e tubarões-touro são conhecidos por rondarem as águas rasas, bem perto da praia. E mesmo que você consiga escapar deles, a água também está repleta de pequenas águas-vivas Airukandi, uma das menores e mais venenosas do mundo. Sua picada incrivelmente dolorosa pode ser fatal se não for tratada com atenção médica imediatamente. Então, em uma ilha sem salva-vidas ou hospitais, um mergulho no oceano pode te custar a vida. Já em terra firme, até os filhotes da ilha são mortais, já que ela é habitada por cerca de 250 dingos, um animal selvagem semelhante a um cão, endêmico da Austrália. Eles podem ser particularmente ferozes, especialmente quando provocados. Então não faça carinho nesse cachorrinho. Apesar de tudo isso, a ilha é habitada por cerca de 1.500 pessoas em tempo integral e desfruta de um turismo saudável. Mas em janeiro de 2024, 6 pessoas foram picadas por Airukandis em apenas 4 dias. E houve inúmeros casos de dingos perseguindo turistas e lhes dando mordidas. Então, embora Gary pareça o lugar dos sonhos nas fotos, eu acho que eu vou ficar na Austrália continental. Ou de repente é melhor eu acho que vou ficar aqui mesmo no Brasil. A estrada mais alta. Eu diria que eu sou um ótimo motorista, mas se você viajar para a Índia, vai encontrar uma estrada tão perigosa que pode causar acidentes aos motoristas mais seguros do mundo. Um apelido nada carinhoso de Estrada da Morte. Eu não gosto Ela nem tem de todas ver. as quedas íngremes e curvas fechadas de uma pista de Mario Kart. Mas ao contrário da Rainbow Road, você não vai ser içado de volta para a pista se cair. Seu nome oficial é Rodovia Hindustão-Tibete e ela se estende por 480 quilômetros de Ambala-Kaurik, próximo à fronteira com o Tibete. A rota é cercada por belas montanhas e templos, mas não se distrai com a vista, pois suas curvas e voltas não são brincadeira. Seu ponto mais alto é o Passo Shipkila, que fica a mais de 4.500 metros acima do nível do mar, e as margens da estrada estão penhascos escarpados de 1.000 metros. Para piorar a situação, grande parte da estrada não tem proteção para veículos, e mesmo quando há barreiras, elas não parecem muito resistentes. A rodovia foi construída ao redor e através das montanhas, e a área é incrivelmente propensa a deslizamentos de terra, o que significa que pedras gigantes podem cair sobre o seu carro a qualquer momento. Além disso, ônibus passam por alguns trechos da trilha, e se você encontrar um no caminho, pode ter que dar marcha ré para dar espaço para ele passar, ou então vocês dois podem acabar caindo. Pode considerar essa estrada amaldiçoada completamente fora da minha rota. Caminhada perigosa. Olha aí a caminhada perigosa. Férias, a maioria das pessoas, obviamente, evita viajar para lugares conhecidos pelo seu perigo. Mas alguns caçadores de emoções optam ativamente por visitar locais perigosos para praticar esportes que desafiam a morte, como, por exemplo, a escalada. Olha só, o esporte gente, envolve escalar os penhascos mais íngremes do mundo, e a maioria dos escaladores usa cordas e um arnês para evitar quedas. Mas se uma parede for grande demais para escalar em um único dia, os escaladores costumam acampar, prendendo redes ou barracas na encosta com parafusos e cordas de metal. Acho que eu prefiro ficar num hotel. Um dos picos americanos mais famosos para escalada é o Half Dome, uma formação rochosa no Parque Nacional de Yosemite, que se eleva a mais de 1.500 metros acima do vale. A face da montanha é uma escalada muito famosa, mas você não precisa ser um escalador para subir a rocha, já que 50 mil caminhantes aparecem todos os anos para chegar ao seu pico por meio de um conjunto de passarelas e cabos que sobem pela sua parte mais lisa. E eu já sei
qual meu rota eu Deus. escolher. Mas, surpreendentemente, Eu prefiro uma escalar praia. a rocha não é necessariamente o mais seguro. Você usa os cabos para se segurar enquanto sobe por tábuas que funcionam como degraus. Mas a subida é íngreme, atingindo um ângulo de 45 graus nos últimos 122 metros. Então, se você escorregar e cair da seção do cabo enquanto sobe, pode facilmente ser o último erro da sua vida. De 2005 a 2020, e um pequeno erro pode ser fatal. 140 missões de busca e resgate ao redor da trilha, com 25 caminhantes perdendo a vida nas passarelas por escorregamentos. Em 1985, 5 caminhantes foram atingidos por um raio durante a subida, devido à altitude do Half Dome. Então, seja escalando pela lateral ou acampando na face, o Half Dome é um lugar bem perigoso para se visitar. E, pessoalmente, eu ia preferir ficar no chão tirando fotos. Também prefiro. Ilha da Irlanda. Ilha da Irlanda. Se você é fã de Star Wars, pode reconhecer essa ilha remota dos filmes, mas você consegue adivinhar quais cenas aconteceram aqui? Bem, se você pensou no Luke Skywalker mais velho ensinando a Rey sobre a força, então você tá absolutamente certo. Mas esse santuário insular não fica exatamente em uma galáxia muito distante. Skellig Michael é um afloramento rochoso que fica a 13 km da costa do condado de Kerry, na Irlanda. Embora seja famoso por aparecer em O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, não é só por isso que ele é conhecido. Um mosteiro cristão do século VI fica perto do topo de um de seus picos a quase 230 metros acima do oceano. E para alcançá-lo, você precisa subir 600 degraus de pedra, com pouquíssimos corrimãos para ajudar. Mas chove muito na Irlanda, então há um risco enorme de escorregar dos degraus. Em 2009, um turista americano caiu fatalmente após perder o equilíbrio na subida e despencar nas rochas abaixo. 5 meses depois, outro turista também passou por ali após escorregar na mesma saliência, mostrando o quão perigosa essa caminhada pode ser. Além disso, se você se machucar durante a subida, é extremamente difícil conseguir ajuda. A ilha não tem serviço médico, água potável ou sinal de telefone, deixando você praticamente abandonado. Além disso, não tem nenhum Jedi por lá para te ajudar. Então, por mais que eu quisesse visitar o refúgio do Luke, acho que 600 degraus iam acabar comigo. Eu mal consigo subir 2 lances de escada até meu apartamento. Maria tá sedentário, fala sério. Facas naturais. Olha aí. O mundo está repleto de belas florestas, mas em Madagascar você vai encontrar uma floresta como nenhuma outra. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, patrimônio mundial da Unesco, repleto de gigantescas pontas de calcário extremamente afiadas. As pedras podem atingir até 100 metros de altura e surgiram há 200 milhões de anos, quando a área era uma lagoa com fundo marinho de calcário. Mais tarde, a atividade tectônica elevou o fundo marinho e o nível do mar caiu, deixando a rocha exposta. Com o tempo, a chuva erodiu esse leito de calcário em colunas e as desgastou até que adquirissem pontas afiadas. Tsingy pode ser traduzido livremente como onde você não pode andar descalço, já que a pedra desgastada é tão afiada que pode cortar a pele e as roupas. Pesquisadores descreveram a navegação pela floresta de pedras como escalar em meio a espetos gigantes. E em uma expedição, um cientista se ajoelhou brevemente e ficou com um espinho de calcário no joelho e uma viagem de 2 dias de volta ao hospital. Esses obeliscos afiados como navalhas estão densamente compactados, tornando uma grande área do parque inacessível aos humanos. Isso também significa que o parque está cheio de espécies desconhecidas, e cada vez que uma equipe de pesquisa se aventura no calcário, encontra uma média de 5 novas espécies de animais. Visitar esse lugar parece o sonho de qualquer ecologista. Isso se eles conseguirem evitar se tornar um espetinho de carne humana. O fim do mundo. O fim do mundo. Eu tenho pavor de altura. Tipo, não consigo nem dormir no beliche de cima. Então, visitar o penhasco do fim do mundo no Sri Lanka seria o meu pior pesadelo. Essa queda livre de mais de 1.200 metros oferece belas vistas do Parque Nacional Horton Plains, mas pode ser mortal se você se distrair. Chegar ao topo envolve uma caminhada de 4 horas por uma trilha rochosa, que deixaria qualquer um com as pernas bambas. Mas, por mais cansado que esteja, é preciso ter cuidado ao pisar, pois um movimento em falso pode fazer com que você caia do penhasco. Em 2015, o turista holandês Mami Tolendas tropeçou e caiu do penhasco enquanto tirava fotos de sua esposa. Ele caiu por 40 metros até ficar enroscado na vegetação. As plantas salvaram sua vida e o deixaram com ferimentos leves, mas infelizmente outros não tiveram a mesma sorte. Houve vários acidentes fatais no local, e em 2011, um turista australiano chamado Christopher Plitter perdeu a vida tragicamente ao tropeçar e cair enquanto tentava tirar uma foto da vista. O penhasco pode até se chamar
fim do mundo, mas certamente vai ser o fim da sua vida se você não tomar cuidado. E pra ser sincero, essa aí eu vou passar. Uma caminhada de 4 horas já é ruim. Agora, uma que pode custar sua vida, realmente não é a minha ideia de um passeio agradável. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e inscreva-se no canal pra gente chegar na marca de 30 mil inscritos, gente. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. Sempre posto vídeo de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Então eu te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado!